foi essa transformação na sua vida? Como Deus tem te usado, né, para você ser uma voz aí para essas mulheres, para essa multidão? Amém, vamos lá. Eh, por onde eu começo? Deixa eu pensar por onde eu começo. Eu vou começar pelo ponto de mutação mesmo. Eu vou começar começar dizendo que a nossa situação de dor e desafio, muitas vezes, é exatamente aquele lugar de encontro onde Deus costuma dizer: "Ei, eu estou traindo a tua atenção, né? Eu quero atrair a tua atenção para mim." E eu vivi um ponto de dor, de ameaça, de medo muito grande. Em 2017, no dia 3 de agosto, o meu marido olhou para mim e disse que me amava muito, que eu era a razão da vida dele. E ele olhou para um quadro que estava assim na nossa sala. Não tinha tido briga, não tinha tido confusão. Ele olhou para uma tela na sala de jantar e ele disse: "Senta aqui." Já era tipo meia-noite de um sábado, de uma sexta para o sábado, a gente chegado de um jantar de trabalho. E ele disse: "Eu preciso conversar com você. Eu te amo, você é o amor da minha vida, mas você está vendo essa pintura? Essa é você. É a sócia maravilhosa, não sei como é que vai ser nosso negócio. É a mãe maravilhosa para meus filhos, é a nora perfeita para as minhas." Aí ele foi falando das virtudes na percepção dele. E aí ele pegou um quadrante, um lápis, fez um quadrante assim, mas tem 10% dessa obra de arte que me machuca tanto, que me desonra tanto, que é tão insubmissa, que é tão independente, que é tão autossuficiente, que é tão arrogante, tão impaciente, tão prepotente, Meu que me Deus. faz sofrer tanto, que eu abro mão dos 90% porque eu não aguento mais viver com essa dor. Meu Deus. Então, essa foi a verdade. Esse foi o ponto de mutação. Só que é importante eu dizer, principalmente para as pessoas, né, que são os seguidores de vocês, as pessoas que vocês influenciam, que são muitas, é que quando ele falava aquilo ali, parecia que não era para mim, tá? O diálogo interno da mulher cega, porque eu cheguei naquele dia, eu ainda era cega sobre quem eu vinha sendo de verdade. Eu dizia assim: "Meu Deus, que mulher é essa que esse homem tá olhando? Gente, eu não sou isso. Ele pirou. O que é que tá acontecendo? Eu não sou tudo isso." Você começou a se Não, o autodefender. diálogo, sempre, né? É, Sempre. nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade. E tem de vez em quando alguém olha pra mim e diz assim: "Foi assim, do nada ele chegou pra você e disse isso." Aí eu fui pensar, eu disse assim: "Não, não foi do nada." Ele passou anos antes dando feedback. Só que a mulher perfeita não recebia o feedback. Se ele vinha dizer: "Olha, eu não gostei quando você falou assim." Aí eu argumentava, mudei muita estratégia. Tinha dias que chorava, mulheres vão me entender. Chorava, manipulava, me fazia de vítima. Cada hora eu usava uma estratégia diferente. A verdade é que eu negava os feedbacks. Eu neutralizava na minha mente os feedbacks. Eu desvalorizava o feedback. Eu botava para debaixo do tapete o feedback, porque aquilo confrontava a mulher perfeita que eu tentei vender para ele a vida inteira que eu era. E isso quem nos cega é o orgulho, né? A vaidade, o ego. E foi essa dor onde tudo começou. Você admirava o seu marido? Muito. Sempre admirei. Como que era pra você, assim? Eu me pergunto agora, Eu acho, você boa pergunta. Deixa eu corrigir aqui minha resposta. Eu acho que hoje, com a clareza que eu tenho sobre quem eu sou, sobre quem Deus tem me transformado, hoje eu consigo admirar o meu marido. Antes não. olha que coisa, né, Porque no porque, eu olhando, assim, você relatar isso e a gente que já fez o método CIS e vê o quanto Deus usa ele para Muito, transformar as pessoas. muito. Quando eu vejo você relatando isso, eu fico pensando assim, até essas esposas, os filhos que enxergam dentro de casa um pastor ou uma pessoa que muda a vida de tanta gente, como que aquela pessoa não é alcançada? Essa é a grande chave eu acho que essa é a grande chave que Deus colocou para eu poder passar para o mundo. Amiga, eu tinha 20 anos de convertida, tá? Eu não me converti por causa do pedido de divórcio. Eu servia na casa de Deus. Eu era líder de casais, líder de MMI, Ministério Casado para Sempre. Eu tinha célula dentro da minha casa. Eu era uma mulher dizimista, ofertante. Eu ajudava na igreja, no ministérios de voluntários, projetos sociais. Essa sempre foi o que eu fiz, não era quem eu era o que eu fazia. E a outra chave que eu queria trazer consciência aqui, porque muitas vezes nós nos escondemos atrás de um ativismo, até mesmo para Deus. E nós não paramos para olhar o nosso caráter. Verdade. Então, o que o meu marido impactava no mundo não chegava na minha vida
Porque eu era orgulhosa o suficiente para dizer que não era para mim. Sabe o que é que eu dizia? Como é que eu vou sentar como aluna? Se eu sentar, esse evento para. Porque eu sou a pessoa que planeja, eu sou a pessoa que contrata, eu sou a pessoa que acompanha, eu sou a pessoa que faz tudo acontecer. Prepotência. Era para os outros, não era para mim. Então não tem nada a ver com Paulo, tem a ver comigo. Sim, com você. E isso é o que nós precisamos entender, que tudo tem a ver com a gente. Muitas Sim. vezes a gente culpa quem está em volta, a gente deposita expectativa, a gente deposita o agir ou o conserto da nossa vida em quem nos rodeia e não consegue olhar para dentro de nós. Dói. No final, o amor que nós sentimos é por nós mesmos, né? Sempre. A gente só ama a perspectiva que nós temos do outro que nós criamos, né? Que no final o outro às vezes não tem nada a ver com o que é. A gente tava conversando até sobre isso. Ela falando que eu quero fazer algumas coisas mais, eu falo assim, você amou a pessoa que você idealizou e o que acontece é que as pessoas vão aparecendo, né? E por vezes por intermédio da dor, a dor nos mostra muitas coisas. Você falando me lembrou de uma frase de um grande homem cristão que ele disse que a dor é o grande megafone de Deus. E outro também diz que os cristãos são como os verdadeiros sinos, que quanto mais forte batem, mais belo é o som que eles ecoam. Nós somos chamados justamente para isso, né? Para podermos crescer em meio à dor. Essa dor que a gente não consegue lidar. E você que trabalha com essa dor, porque chega muitas pessoas lá completamente dilaceradas. Como é para você viver essas dores sem deixar com que essa dor pertença a ti? Porque é natural, né? Como você lidar com muitas pessoas, você ficar abalado emocionalmente com isso, levar para dentro da sua casa. Eu creio que muito do que aconteceu, você contando, é fruto disso, né? De lidar com muitas pessoas, você ir para um ambiente de proteção. Como você pode... Vamos lá. Você fez duas perguntas importantes, né? Primeiro, sobre a dor. Eu também acredito, e não tem nada a ver com o que eu acredito, né? É só ler a palavra de Deus. Lê de Gênesis e Apocalipse, você vê que Deus tem meio que um modus operandi que ele costuma repetir em alguns padrões. Jacó virou Israel depois de um momento onde ele foi desafiado por Deus, né? E Moisés teve que ser atraído, pecou, matou um egípcio, teve que fugir, foi para uma terra que não era dele, se desconectou da promessa, desconectou da aliança, foi atraído por algo que queimava e nos consumia, e na hora que ele chega lá, a primeira coisa que Deus diz é: tira o sapato dos teus pés, a terra que você está é santa, agora vem cá que eu vou te dizer qual é o projeto que eu quero através da sua vida. Ele estava há 40 anos vivendo fora do ambiente que ele foi planejado, ele estava num ambiente desconfortável de dor. Essa é a verdade. Ele estava desconectado do propósito, nem ele mais sabia quem ele era. Ei, você é povo de Deus, você é raiz de Abraão, existe promessa sobre a sua vida e eu tenho algo para fazer com você. Então, sim, Deus tem um modus operandi que costuma ser... Olha o que se transformou de Saulo em Paulo. Ele primeiro aparece, deixa ele cego no lugar de dependência, de humilhação e diz: ei, eu preciso mostrar para esse povo, como para ele, através dele, como vale a pena sofrer para se transformar quem eu fiz ele para ser. Então, Deus tem esse padrãozinho de... E a gente pode ficar a vida inteira aqui retratando os mais de 2.500 São personagens muitos, bíblicos dos quais se enquadram nisso. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Você vai responder a outra pergunta dele? Posso responder Então, sim. tá. Não, só porque eu tenho uma pergunta para te falar, que eu sei que a gente vai ir para um outro assunto. É tanto assunto. Talvez se o meu marido tivesse sentado na sua frente e você perguntasse: Paulo, como é que você se blinda emocionalmente das dores que chegam até você? Ele ia falar tecnicamente, neurologicamente, exercícios. O Paulo tem dezenas de milhares de horas de coaches individuais. Ninguém tem na história o número de horas atendendo pessoas individualmente que o Paulo tem na história ao longo de 26 anos. O Paulo já sentou na frente de pessoas que... assim, surreal, tá? De pessoas que perderam os 3 filhos. De pessoas que mataram pessoas. De pessoas que eram tão envolvidas com as trevas que cheiravam enxofre. Então, eles são muitos casos. E ele tinha exercícios emocionais, mentais, para blindar. Mas, mesmo assim, entre a nossa mente, existe um espírito. E o Paulo é um homem de Deus. E quantas vezes ele saía da sala, ia para o banheiro, orar, guerrear, clamar, chorar, lavar o rosto e voltar. Então, sim, existem exercícios em que ele teve que fazer muito tempo para se proteger as emoções dele. Mas, enquanto você falava isso, eu pensei do meu marido, eu pensei também em hoje.
que eu sei que o Paulo veio para a minha vida como uma ferramenta de Deus. Deus sabe o que é que a vida me desconectou, que as experiências que eu vivi me desconectou da mulher que ele me fez para ser. Deus sabia exatamente aonde eu ia me perder e que eu precisava, né? É muito claro, eu e o Paulo, nós estamos juntos só porque Deus tinha um plano e eram os dois juntos. Porque lutamos para nos manter juntos até aqui. E o Paulo, eu entendo que esse é o seu papel na vida dela, é o papel dela na vida dele, é a pessoa que mais te conhece, é a pessoa que tem que colocar luz. E você que está nos assistindo, por mais que te doa, por mais que as suas historinhas tentem justificar, mas o teu cônjuge é a pessoa perfeita para te exortar. É bom que ele saiba fazer isso, que ele faça com amor, da forma certa, no momento certo. Mas a maioria das vezes não vai ser assim, né? Mas a exortação de quem divide a cama com você é a mais sincera, porque ele vê você sem máscaras, ele vê você sem filtros, ele vê você nos momentos que você não está vendendo nada para ninguém. Você não precisa mais vender que você é uma mulher perfeita ou um homem perfeito, porque ele já te comprou. Então, nesse momento, você se permite baixar a guarda e tirar a sua pior versão. O que é lamentável, porque nossa pior versão fica para as pessoas que nós mais amamos, né? Exatamente.